começou. Então, antes de você começar, eu vou fazer uma breve apresentação, dando bom dia, boa tarde a todo mundo que está presente hoje. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Novamente, eu sou Ana Clara, eu sou uma das monitoras do projeto English Food, que foi um projeto de extensão desenvolvido pela Faculdade de Farmácia do FMG, e ele é aberto à comunidade. Então, além dele buscar viabilizar a prática gratuita do inglês, ele também aproxima o conhecimento científico da nossa sociedade, através de discussões de artigos relacionados à ciência dos alimentos. A gente faz essa discussão utilizando a língua inglesa. Hoje, o nosso palestrante convidado é o professor Renan Chistek, que vai falar um pouco mais sobre tomate processado e tomate natura. Foi o tema que a gente trabalhou durante o mês de junho de 2023. O professor ele é graduado em Tecnologia Agroindustrial, com ênfase em Tecnologia de Alimentos pela Universidade do Pará, mestre em Ciência e Tecnologia dos Alimentos, e doutor pela Universidade do Pará e doutor em Ciência dos Alimentos pela Unicamp. Atualmente, ele integra o quadro de professores da Faculdade de Engenharia de Alimentos do Pará e atua como coordenador do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia dos Alimentos, também dessa mesma universidade. Desenvolve trabalhos em linhas gerais de pesquisa relacionada a estudo de estabilidade de pigmentos naturais. E, além disso, ele desenvolve funções como editor associado ao Journal of Food Composition and Analysis e da Food Science and Technology. Professor, eu quero agradecer muito por ter aceitado o nosso convite, e fique livre para começar a sua apresentação. Tá certo, Ana Clara, muito obrigado pela apresentação. Eu aproveito para agradecer o convite para poder contribuir com vocês aqui sobre um tema, né, que é bastante de interesse da minha linha de pesquisa e do que eu venho trabalhando ao longo do tempo. E agradeço também a Renata, que eu acabei de conhecer aqui. E vamos lá, eu preparei aqui uma apresentação para vocês. Como eu mudei de tela agora, só para poder olhar aqui para o Teams, eu queria que você me confirmasse se ele foi. Sim, está apresentando direito. Bom, gente, boa tarde a todos os presentes e aos que irão assistir a palestra posteriormente. Fui convidado pelo projeto de extensão, pelo pessoal do projeto de extensão da Faculdade de Farmácia e English Food. E o desafio foi que viéssemos comentar um pouco sobre o tema do trabalho que eles estão estudando nesse mês de junho, que é sobre um questionamento feito que é bastante válido para não somente para esse produto que nós vamos ver hoje, mas para vários tipos de produtos alimentícios, uma vez que a questão processamento e alimentos in natura é sempre um ponto de questionamento e polêmica, né, digamos assim, em muitos contextos. Então, hoje, a gente vai olhar aqui para uma ótica em que o questionamento é: os produtos processados de tomate, eles são tão nutritivos quanto os tomates frescos? Então, se a gente parar para pensar, isso é um questionamento que se faz para vários tipos de produtos alimentícios, né, de origem vegetal. E com base nesse artigo de revisão sobre processamento industrial. Então, a gente vai tentar entender qual é o efeito do processamento industrial sobre os compostos bioativos, sobre os nutrientes dos tomates. Então, esse artigo ele foi publicado na Advances in Nutrition, de autoria de Wu, Yu e Pearson. Bom, foi publicado em 2022 e a gente vai discutindo, vou colocando aqui algumas informações além do artigo e a gente vai avançando no nosso conhecimento. Bom, então qual é a grande questão que a gente vai levantar aqui hoje? Os produtos processados de tomate, eles são tão nutritivos quanto os tomates frescos? Esse é o ponto que rege a discussão que a gente vai alimentar aqui hoje. E é claro que em algum momento eu vou dar um foco maior para a grande contribuição que eu posso trazer para cá, que é a parte, né, dos carotenoides. E quando a gente pensa em tomate, grande parte do nosso pensamento hoje já está bem disciplinado para lembrar dos carotenoides. Né, tem sido feito ao longo de muitos anos essa educação de entender os efeitos benéficos do tomate. Os carotenoides são os compostos que recebem mais atenção. Qual é a relevância desse tipo de estudo? Desse tipo de estudo, para a gente entender o efeito do processamento sobre compostos tão importantes para o nosso sistema fisiológico, ele direciona várias tomadas de decisão por diferentes profissionais, dentre eles os nutricionistas, vários outros profissionais do processamento de alimentos, para que a gente possa direcionar a população
para entender qual é o efeito que ele pode ter, que a população pode ter, quando precisa consumir um determinado tipo de alimento. Então, é uma questão que sempre chega para todos nós, independente de quem trabalha nas diferentes áreas da área de alimento, né? Consumir o produto in natura é mais saudável? É um ponto. Ele é mais nutritivo? É outro ponto. E o artigo ele tenta trazer essa interface. O conceito de nutritivo, né? O que a gente vai considerar como nutritivo? O produto como um todo, ou a gente vai dar ótica apenas em compostos específicos para poder fazer comparação entre produto in natura e produto processado? Então, isso são pontos que a gente precisa entender. Tá? E isso ajuda, claro, várias políticas de tomada de decisão, agências de regulação, de regulamentação, de fiscalização. Isso direciona para que profissionais do processamento de alimentos direcionem as indústrias de alimentos para desenvolver produtos cada vez mais adequados para o consumo, digamos assim, uma vez que nós estamos cada vez mais atentos ao consumo saudável. Então, a resposta direta para que a gente possa ter uma noção aqui é que não é simples dizer sim ou não para esse tipo de pergunta, certo? Porque nós temos a dependência de muitos fatores, e é o que a gente vai trabalhar aqui hoje e vai tentar abordar, certo? Então, para deixar vocês mais tranquilos, esse tipo de resposta, né, não ser simples, dizer sim ou não, e depende de muitos fatores, isso é basicamente para quase tudo na área de alimentos, porque a ciência é dinâmica, a gente vai modificando cada vez mais a maneira como a gente analisa os resultados, a maneira como a sociedade vai evoluindo, a maneira como o sistema fisiológico vai se comportando, e a gente vai tentando entender cada vez mais como os diferentes fatores em conjunto conseguem interferir. Então, não é simplesmente dizer é sim, é mais nutritivo ou não. Depende de muitos fatores, é o que a gente vai ver. Tá certo? Então, bom, qual é o plano de fundo desse estudo? Né? Nós sabemos que frutas e vegetais são fontes de compostos bioativos e nutrientes, e que eles são bastante importantes para a nossa carga nutricional durante toda a nossa vida. Frutas processadas e vegetais processados também, eles contribuem de maneira bastante significativa para essa ingestão diária desses compostos. É necessário que tenhamos alimentação saudável, é necessário que tenhamos práticas saudáveis, não somente a alimentação separada, ela não é um fator que garante uma vida saudável para o indivíduo, mas também hábitos saudáveis, prática de exercício, a inibição dos vícios de fumar, beber álcool com muita frequência. Então, tudo isso a gente vai levando ao longo da nossa vida. E frutas processadas, produtos processados em si, fazem parte da nossa realidade, principalmente pessoas que vivem no grande centro e têm essa vida dinâmica, corrida, que todo mundo conhece. Então, a gente precisa entender que alimentos processados estão no nosso cotidiano e a gente precisa entender qual é o efeito, qual é a grande contribuição que eles podem trazer para a nossa vida. E a gente precisa entender o quanto a gente consegue compreender desses efeitos, para que a gente possa o tempo inteiro cobrando das indústrias de alimentos para poder adequar a produção dos processados para atender as nossas necessidades. Por isso que é um processo de evolução e cada vez mais está a gente está mais atento para fazer esse tipo de cobrança. Com essa dinâmica toda acontecendo, fica cada vez mais claro que é disseminado uma percepção negativa sobre alimentos processados, certo? Porque a gente tem ali muito disseminado na nossa sociedade que foi processado aquele vegetal, como ele já perdeu a característica original do produto que a gente tira da árvore ou do solo, ele já não presta mais. Já é um produto que possui as qualidades, os nutrientes todos degradados e, bom, para o grande público, talvez, que não tenha tanto conhecimento do processamento e da intenção do processamento e do efeito, da necessidade do processamento de alimentos, dos objetivos da indústria de alimentos, talvez fique realmente mais difícil a gente conseguir relacionar. Mas nada que uma educação alimentar, educação, conscientização do que realmente a gente precisa entender, a gente não consiga disseminar diminuir essa percepção, pelo menos. Eu diria mudar essa percepção. O que nós temos aqui? O processamento de alimentos é muito importante, porque nós precisamos garantir variedade de oferta de nutrientes nos diferentes tipos de produtos, principalmente num grande centro, onde a gente precisa distribuir para uma grande população. Seria muito maravilhoso se todo mundo tivesse uma horta na sua casa, se tivesse todo mundo ali acesso a produtos naturais de maneira muito facilitada, mas essa não é a realidade de todos. Nós temos o desenvolvimento de produtos para fins específicos, nós temos produtos para pessoas que têm restrições alimentares. Então, a indústria de alimentos, é claro que ela visa o lucro. Ela não está aqui para dar beijinho de boa noite a todo mundo, mas ela está aqui para poder
garantir o lucro e, com isso, a gente consegue ter oferta. A gente consegue consumir alimentos que já não estão mais dentro do seu período sazonal em diferentes épocas do ano. Alguns alimentos in natura sofrem o efeito do processamento de maneira positiva, que a gente consegue preservar por mais tempo. Então, há processamentos e há muitos processamentos, assim como há muitas indústrias de caráter duvidoso e muitas indústrias sérias. O que a gente precisa saber é que os profissionais de alimentos precisam estar atentos e conscientes para cobrar que as indústrias de alimentos atendam o que a sociedade vai cada vez mais exigindo de alimentação saudável. Tá? Esse artigo ele foi sempre buscando entender por quê? Porque o tomate ele é o segundo vegetal mais consumido nos Estados Unidos. É o que despertou o interesse em entender por que o processamento pode ser benéfico ou não nos nutrientes e compostos bioativos, né? Ficando atrás apenas da batata. Como existe uma grande número de produtos processados de tomate disponíveis para consumo doméstico, levantou-se a questão. Então, será que o processamento ele vai... o produto processado de tomate ele é tão nutritivo, ele é tão benéfico quanto consumir o tomate fresco in natura? Então, esse tipo de parâmetro, esse tipo de ideia, ele vai norteando nosso conhecimento. Ele vai determinar o que a gente precisa compreender, não somente para o tomate, obviamente, nós vamos tratar hoje dele aqui, mas isso serve para todos os tipos de frutas, certo? Qual é o efeito do processamento nesses compostos que são tão importantes para o nosso aporte fisiológico? Então, vamos lá. Trouxe aqui uma informação extra, já que a gente está... o cenário é Estados Unidos e a importância toda foi pautada ali, que serve para o mundo inteiro, mas eu trouxe aqui algumas informações do Brasil. Aqui nesse gráfico, nós temos a participação dos vegetais no consumo doméstico, né, nas casas brasileiras. Então, esse artigo aqui é publicado na Revista de Saúde Pública em 2018, e a gente percebe que dos 83% dos vegetais mais consumidos, o tomate também representa uma grande parcela na mesa do brasileiro. Então, nós temos aí em torno dos 29% e nós temos o restante dos outros vegetais. Então, tomate, cebola, cenoura, repolho, alface, representam aí grande parte dos vegetais que são mais frequentes na mesa do brasileiro. E dentre esses tipos de preparações desses vegetais, o consumo in natura ainda prevalece como a maior frequência de incidência na população. Isso é um estudo de 2018 que ele, de tempo em tempo, a Revista de Saúde Pública publica esse tipo de acompanhamento. E a gente consegue perceber que na mesa do brasileiro, né, diferente aí de outras sociedades, de outras populações em torno do mundo, a gente percebe que aqui no Brasil a gente ainda tem o costume de se alimentar com grande parte de produtos frescos, ao passo que outros países mais industrializados, com ritmos completamente diferentes do nosso, têm bastante frequência de consumo de produtos processados. Então, é relevante, sim, entender qual é o efeito que o processamento está causando na disponibilização de produtos processados e como a gente consegue perceber o impacto disso. Então, olha, a gente percebe aqui, olha, vegetais in natura, né, produtos frescos, cozidos, seguem na sequência, no preparo de sopa, no preparo ali sauté, né, ou então alho e óleo, né, aquele refogado que a gente chama. Então, a gente percebe um perfil diferenciado para o Brasil. Então, mesmo estudos mais avançados tentam perceber o efeito desses compostos, talvez, em diferentes populações, são também importantes porque a gente consegue perceber o panorama. Como as populações, os indivíduos são diferentes em sua natureza de constituição, os efeitos também podem ser diversos, podem ser diferentes, melhor dizendo. Sobre o consumo de vegetais aqui no Brasil, um resultado, né, ele fica preocupante, né? Apenas 35% dos adolescentes e 38% dos adultos reportaram consumo frequente de vegetais, o que é muito baixo. Consumo frequente, eles estão dizendo 5 ou mais dias durante a semana, enquanto 28% reportaram, 20% de adolescentes e 8% de adultos reportaram que não consomem. Então, é preciso, sim, fazer uma educação alimentar no povo brasileiro e eu diria que isso desde a infância. Isso tem que ser um assunto discutido, bastante enfatizado, replicado, bastante disseminado desde a pré-escola para que cresça um adulto consciente. A gente precisa conscientizar a população desde cedo o que é hábito saudável, o que é alimentação saudável. Quanto mais informação, quanto mais educação a gente fornece, melhor a gente proporciona um quadro no futuro que possa ser favorável para o desenvolvimento de produtos mais saudáveis,
as tendências vão mudar, a sociedade vai ficar mais consciente, a gente só tem benefício quando a gente trabalha com educação alimentar. Tá? O consumo de vegetais no Brasil ele é insuficiente, de acordo com esse artigo, né? essa publicação, que avaliou o consumo de vegetais no Brasil. E é pior entre indivíduos com alto consumo de produtos ultraprocessados. Então, inversamente relacionado, né, os adultos, os indivíduos que fazem com muita frequência o consumo de produtos ultraprocessados, produtos de conveniência principalmente, tem um hábito menos saudável em relação às pessoas que fazem isso de maneira mais cotidiana. O resultado já era esperado, certo? Mas é uma realidade que a gente precisa modificar. Mas voltando para o artigo, certo? Para a gente entender também como funciona, esse artigo ele tentou entender esse efeito da comparação entre o tomate fresco e os produtos processados, levantando duas questões. A primeira questão, quais são as mudanças nos nutrientes e nos compostos bioativos do tomate após o processamento industrial? Depois de verificar isso, o que eles fizeram? Tentaram entender, será que se consumindo a mesma quantidade de tomates frescos e produtos processados de tomate, nós vamos ter o fornecimento dos mesmos tipos e teores de nutrientes? Certo? Então, foram esses dois pontos que eles tentaram adquirir. Fizeram uma pesquisa na literatura, fizeram vários fatores de exclusão e inclusão do estudo, e disso tudo eles separaram 12 artigos. Desses 12 artigos, eles tentaram entender os principais nutrientes e qual era o efeito do processamento para tentar responder essa questão. Será que o produto processado é tão nutritivo quanto o produto fresco? Vamos lá. Trazendo informações para vocês aqui, os constituintes majoritários, os compostos bioativos e nutrientes do tomate, a gente pode ver ali uma diversidade muito grande de compostos. O destaque do artigo foram para esses. Ele não foi muito a fundo nos outros, os macronutrientes, certo? É um produto vegetal, ele tem alto teor de água, certo? Ele tem ali o seu teor considerável de açúcar, tem baixo teor de lipídios, certo? O teor de proteínas também não é o forte desse tipo de vegetal, mas tem ali, ao longo do tempo, a gente já vem sabendo que teor de ácido ascórbico é interessante no tomate, tem vitamina B9, tem potássio como mineral, os principais minerais encontrados nesse fruto. Os tipos de açúcar eles são distribuídos entre glucose, frutose, rafinose, arabinose, xilose, galactose. E o enfoque principal são os compostos bioativos. Né? É um tipo de alimento que tanto o consumo fresco quanto o de produto processado tem despertado interesse em função da presença dos compostos bioativos. Cada vez mais a ciência tem colocado uma lupa para tentar entender quais são os compostos bioativos e quais são os efeitos no sistema fisiológico, principalmente na inibição do desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas. Então, há muitos estudos de compostos bioativos de diferentes fontes vegetais para entender qual é o efeito na inibição do desenvolvimento de câncer, doenças cardiovasculares, diabetes, mal de Alzheimer, e a lista é enorme, certo? Dentre os compostos bioativos de interesse para esse fruto que nós vamos focar aqui são os carotenoides, que é a grande contribuição que talvez eu possa trazer aqui para essa discussão, mas ele também aborda os compostos fenólicos de maneira um pouco mais simples, certo? E como os carotenoides são os compostos bioativos mais destacáveis do tomate, ele deu um pouco mais de atenção, e eu também, tá bom? Então, dentre os carotenoides majoritários, nós temos aqui, eu coloquei na ordem de concentração, certo? Licopeno. Quando a gente pensa em tomate, a gente já pensa em licopeno. Então, já se sabe que o licopeno é o composto majoritário do tomate, é o carotenoide majoritário do tomate, representa entre os carotenoides entre 60% e 90% da composição de carotenoides, entre os seus isômeros cis e trans, que a gente vai falar já já. Mas também há outros carotenoides, como por exemplo o fitoeno, que é um carotenoide que ele não é colorido, certo? Ele é um composto incolor, mas tem o gama-caroteno, o neurosporeno, o fitoflueno, que também é incolor, o beta-caroteno, que é outro carotenoide que é super famoso, e a luteína, que também é um outro carotenoide muito famoso. Então, são compostos bioativos que eles têm a característica de atribuir, além dessa coloração que a gente percebe no tomate, também são capazes de atribuir para o sistema fisiológico de quem o consome alguns efeitos positivos que vêm sendo estudados ao longo dos anos. Tá bom? E também compostos fenólicos. Tá? Tem uma boa concentração de compostos fenólicos, principalmente rutina, naringenina chalcona, a gente vai falar sobre isso, entre outros compostos, miricetina, camperol, os glicosídeos desses compostos,
ácido clorogênico, ácido cafeico, ácido cumárico, ácido ferrúlico. Então, a gente consegue perceber que é um pool de substâncias benéficas bastante conhecidas na literatura, com vários efeitos fisiológicos já conhecidos também. Então, agora não, há muitos anos, o desafio é tentar entender como esses compostos se comportam durante o processamento, no efeito fisiológico, a interação entre eles, será que um atrapalha a ação benéfica do outro? Então, aqui a gente tem muito pano para manga para estudar. Mas a gente vai falar de processamento. Então, o autor coloca até um esquema para a gente poder entender um pouco do processamento, que aqui a gente vai ver o seguinte: trabalhar com processamento industrial ou processamento de alimentos requer que a gente vá submeter aquele material fresco a diferentes etapas de processamento. Isso é a tecnologia de alimentos, certo? E cada etapa, para cada desenvolvimento de cada produto alimentício, a gente tem um fluxograma específico em que a gente precisa pegar a matéria-prima, tratá-la, processar e produzir o produto, certo? Para que a gente tenha um produto final disponível para o consumidor e que ele seja seguro para o consumo, a gente precisa garantir que ele não tenha a proliferação de micro-organismos, principalmente deteriorantes e principalmente patogênicos, porque o objetivo da industrialização desse tipo de alimento é garantir segurança alimentar, certo? Entre vários outros objetivos, mas a gente processa para que a gente possa ter um produto seguro para o consumo. A gente está falando aqui de questão de segurança, de saúde pública mesmo, certo? A gente precisa ter disponível para aquisição, para compra no supermercado, produtos seguros que não vão lesar ninguém. Então, imagina, nós temos vários produtos possíveis no fluxograma de processamento do tomate. Aqui só tem alguns principais, certo? São os principais, na verdade, em que nós temos a produção de suco de tomate, o purê de tomate, a pasta concentrada, que depois pode virar o ketchup. Nós temos aqui o material em conserva, né, que são os picles, né? O tomate em conserva pode ser ele tanto inteiro quanto ele cortado em cubinhos, certo? Ele então fatiado, o tomate propriamente cortado em cubinhos, o molho de tomate, certo? Então, há várias possibilidades. Se a gente pensar em concentrações do principal composto bioativo que a gente está falando, a gente tem aqui, trouxe só um exemplo de concentração, em que o licopeno está presente a volta aí dos 7 miligramas a cada 100 gramas de massa fresca de tomate fresco. E se a gente pensar num processo em que a gente tem, por exemplo, o ketchup, que é um dos mais, né, que foi um dos que despertou maior interesse nessa época de estudo, ele possui um teor maior, né, 9 a 13 miligramas por 100 gramas de produto. Então, é o que despertou a curiosidade dos autores. A gente está vendo que aumenta o teor, mas isso é um efeito de processamento, certo? Para a produção do ketchup, a gente tem várias etapas, inclusive a de concentração, em que a gente retira a água do alimento. Então, a gente está verificando aqui um efeito de concentração do composto. Então, aqui a gente já começa a ter noção. O produto processado, dependendo do processamento que ele tem, ele vai ter uma composição diferente do produto fresco. Talvez em teor e talvez em perfil de compostos, certo? Por quê? Se a gente pegar só o ketchup na linha aqui, a gente vai ver que desde a recepção do tomate na plataforma de processamento, a gente tem vários processos, como seleção, a gente tem aqui a lavagem do material, que pode ser lavagem que normalmente faz lavagem com hipoclorito. Dependendo da condição desse tomate, se ele já vem diferentes estágios de maturação, diferentes variedades de tomate, como ele vai ser processado, a gente tem diferentes teores de composto inicial. A gente tem aqui, por exemplo, uma desintegração desse tomate que pode ser feito tanto por processo térmico quanto com processo sem aplicação de calor. Se a gente partir para o processo do ketchup, a gente está vendo aqui a aplicação de temperaturas de 93 a 97 graus Celsius. Então, a gente já está submetendo essa matéria fresca a uma alta temperatura. E se a gente pensar em processamento, alta temperatura, ele é capaz de degradar compostos termoláveis. Ou, pelo menos, ele induz a diminuição da estabilidade de vários compostos dentro dos alimentos, não somente os compostos bioativos, mas muitos nutrientes também. Então, aqui já começa. O processamento, ele tem efeito na diminuição de compostos, de alguns compostos. Alguns são mais estáveis, outros são menos estáveis. E é aqui que a gente precisa entender como a gente vai induzir esse processamento. A gente vai fazer um processamento mais severo, então a gente precisa dimensionar qual é o prejuízo para o composto bioativo ou para o nutriente que vai ser induzido por aquele processo. Então, a gente precisa sempre balancear, a gente sempre precisa dimensionar. Para cada produto, é um desafio da indústria de alimentos, do profissional de processamento de alimentos, entender
Como é que eu vou produzir um produto a partir da matéria-prima fresca, saudável, que vai produzir um produto final que possua a característica de reter os compostos nutrientes e compostos bioativos da fruta fresca. Afinal de contas, o consumidor está cada vez mais atento. Ele quer consumir o produto processado como se estivesse consumindo o produto fresco. Então, é um desafio muito grande. A gente tem várias etapas de processo aqui que vão produzir um alimento seguro, vão produzir um alimento com característica sensorial desejável, diferenciada do produto fresco. Em contrapartida, a gente tem degradação de compostos. É preciso entender qual é o impacto disso. A gente tem perda de, por exemplo, vamos focar aqui nos carotenoides, que é o que a gente vai avançar para o restante. O artigo ele não trata muito bem dos outros nutrientes, tá bom? Por exemplo, proteínas, o que acontece com os carboidratos, com lipídios, tá bom? Ele foca um pouco mais, ele foca mais, na verdade, nos compostos bioativos. Então, a gente tem degradação de carotenoide aqui, a gente tem modificação na estrutura do carotenoide. Durante a desaeração, olha, se por um lado a gente aplica a temperatura e a gente degrada compostos termoláveis, o próprio processo já prevê a remoção de oxigênio, que é outro fator que a presença pode vir a oxidar compostos, e a oxidação degrada compostos, modifica estruturas. Então, o processamento ele vai o tempo inteiro tentando produzir um alimento que vai ser seguro no final, submetendo a várias etapas. Homogeneização, concentração aqui normalmente é feito com aumento de temperatura para remover a água do produto, certo? Quando a gente remove a água do produto, a gente melhora a estabilidade dele. Processamento asséptico, aqui a gente tem uma pasteurização, uma esterilização, dependendo do tipo de produto, e a gente tem aumento de temperatura de novo. Então, olha, são várias etapas, só para o ketchup que eu estou pegando aqui, a gente tem várias etapas de possibilidade de degradação do composto, de transformação. Então, o produto processado vai ter uma composição diferenciada. A gente precisa entender o quão diferente vai ser, tá? E pronto, a gente tem aqui tanta pasta processada. Se a gente adicionar depois ingredientes para produzir o ketchup, a gente tem um produto diferenciado. A gente já não vai ter a mesma composição do que o produto fresco. Afinal de contas, no ketchup a gente faz adição de açúcar, a gente faz adição de conservantes em algumas marcas, a gente faz adição de alguns outros sabores. Então, a gente tem uma modificação na composição, né? Mesma coisa para o purê, certo? Se for concentrado. O suco ele tem menos processos, porque ele já é mais pegar o produto, obter o extrato líquido e depois, né, se for feito para consumo pasteurizado, aplica o processo. Os processos de produção de conserva. Olha o processo de produção de molho de tomate. Quantos molhos de tomate a gente tem de diferentes sabores? Então, a gente tem incorporação de novos compostos naquele mesmo material fresco, certo? E para que a gente tenha um produto que agrade o paladar também do consumidor, são necessários mexermos com formulações. O que é importante a gente entender do processamento industrial? Qualquer tipo de tratamento mecânico, por exemplo, cortar, só a partir do momento que a gente pega o tomate e começa a desintegrá-lo, a gente começa a expor esse material à oxidação. A gente começa a expor esse material a reações enzimáticas que podem vir a degradar alguns compostos importantes. E aí a indústria de alimentos ela sabe o que fazer com esses passos todos. Se eu sei que um processo enzimático vai degradar a qualidade, eu posso fazer um processo de inibição enzimática, o branqueamento é um deles. Existem vários processos que a gente consegue inibir essas enzimas, a adição de alguns ácidos, certo? É preciso saber trabalhar com o material. E é por isso que a gente tem modificação na composição de muitos produtos processados. Tratamento térmico, adição de ingredientes, como, por exemplo, alguns minerais, óleo, sal, ácido, mesmo adicionar ácido cítrico, nem que seja um suquinho de limão ali para conferir ácido cítrico, modifica a composição. O fato de você adicionar ácido pode ser que alguns compostos sejam instáveis no ácido, carotenoides é um deles. Então, quando você acidifica demais o produto processado, você perde carotenoides. Então, a gente fica sempre naquela balança, né? O que a gente consegue reter aqui no final? Um bom processo sempre está tentando reter tudo, mas uma perca a gente sempre tem. Ó? E o que vai resultar nas mudanças desses nutrientes? Todos esses processos podem resultar mudança na composição, tanto no teor, quanto no perfil, quanto em outros aspectos mais avançados, como, por exemplo, a bioacessibilidade e biodisponibilidade, que a gente vai conversar também. Então, quais são as mudanças que os nutrientes podem sofrer durante o processamento industrial? Trouxe alguns aqui, né? Esse artigo ele levanta uma questão de que, com relação aos carotenoides, que é o que a gente vai focar um pouco mais, eles chegaram a concluir que o efeito do processamento industrial apresentam resultados inconsistentes e muitas vezes conflitantes com a literatura.
Eles perceberam que no estudo que eles fizeram, né, focando aqui licopeno e beta-caroteno, que são os focos dos carotenoides, que os artigos normalmente fazem a monitoramento, e perceberam que dentre os 12 artigos, por exemplo, o licopeno, 9 artigos, entre os 12 papers, 2 disseram que o teor de licopeno aumentou, se a gente considerar o produto fresco e a preparação da pasta concentrada, certo? Ou seja, depois de todo esse processo de corte, peeling, tratamento térmico de inativação, de pasteurização, concentração, dois estudos verificaram que o teor aumentou, o teor de licopeno aumentou. 2 estudos verificaram que o teor diminuiu. 4 estudos disseram que o teor de licopeno se manteve o mesmo. Então, o que a gente começa a pensar? A gente começa a realmente ver resultados conflitantes na literatura. Um estudo, inclusive, verificou que o teor variou de acordo com a concentração de BRICS. Quanto maior o BRICS, que é o teor de sólidos solúveis, né, desse material, mais licopeno ficou preservado nessa pasta, certo? Levantando aí a discussão de que talvez a presença de outros compostos, como, por exemplo, os carboidratos, açúcares, possam proteger da degradação, certo? Então, aí já entra um ponto, né? Mexer na formulação dessa pasta, eu posso acabar preservando um composto bioativo de interesse, é uma possibilidade, certo? Mas o que é verdade é que o monitoramento desses compostos, ele gera esses resultados conflitantes. E a gente vai ver alguns motivos para explicar essa flutuação dos dados da literatura. Com relação ao beta-caroteno, a gente teve ali 5 estudos que mostraram decréscimo do teor de beta-caroteno e um estudo que sugeriu que não houve modificação. O teor de beta-caroteno no tomate permaneceu retido na pasta. Então, aqui, o licopeno está em muito mais alta concentração do que o beta-caroteno. E a gente vai ver que isso também tem um efeito nesse processo. Possíveis explicações para isso. O autor levanta alguns pontos e eu vou complementando. Eu complementei aqui a discussão dele, que eu achei que ficou faltando algumas coisas para poder abordar. A estrutura química e a localização dos carotenoides no material vegetal é importante e pode modular esse efeito do processo térmico. O licopeno já se sabe que ele é mais estável ao tratamento térmico do que o beta-caroteno. Se a gente olhar a estrutura química dos dois, o licopeno tem uma estrutura linear, o beta-caroteno tem uma estrutura ciclicizada nas duas pontas, com 2 anéis nas duas pontas, e isso dá, essa estrutura linear do licopeno confere mais rigidez, mais estabilidade termodinâmica para a molécula, e aí ela acaba sendo mais resistente a esse tipo de tratamento térmico. Além disso, o licopeno está em muito mais alta concentração do que o beta-caroteno, e no tomate, ele está presente no cromoplasto do tomate na forma de cristais, que tem alta concentração. E explicando a história do cromoplasto, os carotenoides eles são acumulados nos cromoplastos, são estruturas vegetais, né, em que abrigam aí os carotenoides, certo? Que com o processo de maturação do vegetal, os cloroplastos vão se transformando em cromoplastos e a gente tem a expressão dos carotenoides e a expressão da coloração. A gente vê ali que o tomate, por exemplo, ele começa verde, depois ele vai expressando a coloração, mais amarelado, mais avermelhado. Isso porque a clorofila que estava em grande concentração vai se degradando em compostos incolores e o carotenoide se expressa. Em diferentes vegetais, nós temos diferentes predominâncias de cromoplastos, né? Por exemplo, as flores acumulam mais nesse daqui. Tem basicamente cromoplastos globulares. Nos outros, normalmente, a gente tem uma mistura entre globulares e tubulares, membranosos, em que nessas estruturas os carotenoides podem estar dissolvidos na forma lipídica, né, junto com a fração lipídica do vegetal. E na forma de cristais, acontece normalmente quando ele está em alta concentração, certo? Ele se acumula nesse tipo de cromoplasto em que ele está em alta concentração suficiente para formar cristais, certo? E isso dá mais estabilidade para ele, porque ele no formato de cristal ele é mais resistente ao tratamento térmico do que se ele tivesse solubilizado na fração lipídica, por exemplo. Então isso confere mais resistência. E é o que aconteceu, ele conseguiu verificar. Como o licopeno está em muito mais alta concentração do que o beta-caroteno, e nessa condição, nós temos essa maior estabilidade também. Várias outras possibilidades de processamento, né, métodos de processo e condições do processo podem modificar a estabilidade desses compostos, como, por exemplo, vamos focar nessa linha de processamento aqui, em que a gente tem o carotenoide na forma trans, que é o predominante dos carotenoides.
essa forma que a gente viu aqui é a forma trans. Eles estão na forma trans, estão na estrutura no mesmo plano, certo? A gente vai ver que efeito de processamento térmico induzido para a degradação modifica a isomeria desse composto para que ele forme uma estrutura cis, que é característico de produtos que já estão entrando em processo de degradação. E o aquecimento, a presença de luz, a presença de ácido, né, e alta temperatura, ele é capaz de converter moléculas trans em moléculas cis. No caso dos carotenoides, os transcarotenoides em cis-carotenoides. E a gente tem efeito no processamento disso. Algumas moléculas, quando passam para o formato cis, a gente tem uma leve perda de coloração, que a gente tem ali, né, uma diferença na capacidade de ele absorver radiação do visível. A gente tem degradação de alguns compostos, e isso também diminui a coloração. A mudança da conformação dessas moléculas faz com que o efeito fisiológico dela também altere. Uma molécula trans tem uma função fisiológica, a molécula cis não necessariamente vai ter a mesma função. Então, o processamento, se ele pode fazer essa transformação, ele modifica efeitos fisiológicos que esse composto possa vir a ter depois que eu ingerir o produto processado, por exemplo. Mas o carotenoide pode sofrer transformação por outras vias também, a presença de espécies reativas, enzimas, formando produtos primários de oxidação. Esses produtos primários e os carotenoides cis, os isômeros, podem sofrer degradações secundárias, formando produtos voláteis, né, produtos de menor massa molecular. Então, a gente tem aqui que entender ao que esse composto ele é suscetível para entender como eu vou modular o meu processamento. Será que eu estou aplicando o processamento térmico em excesso? Eu vou verificar aqui, certo? Se eu tiver muita degradação de carotenoide e tiver perda de coloração, talvez o meu processamento térmico esteja sendo severo demais. E aí eu estou modificando toda a dinâmica de compostos que existem e a gente com certeza vai afetar o valor nutricional e de compostos bioativos desse produto processado. Eu digo sempre para os meus alunos que a gente sempre precisa entender quais são os fatores, os fatores químicos, os fatores de processos que podem promover a instabilidade do composto para que a gente possa atuar no sentido contrário. Se a gente conhece nosso inimigo, a gente consegue pensar mais rápido que ele e tentar tirar aquela condição do processo ou então modificar para minimizar o impacto. Olha aqui um exemplo do que acontece com o licopeno. O translicopeno, que está naturalmente no tomate, assim como o cis, viu, gente? Naturalmente, eles estão presentes, só que em menor proporção. Quando a gente aquece, durante o processamento, a gente pega esse tomate, processa para produzir a pasta, por exemplo, a gente tem a formação, a mudança dessa estrutura da forma trans para o seu formato cis. Então, percebe que a molécula ela muda o plano, né? Uma parte da cadeia muda o plano. Então, isso modifica algumas propriedades, porque a molécula modificou. Ela tem o mesmo número de carbonos, ela tem a mesma estrutura, a mesma composição química, mas ela modificou e as propriedades físico-químicas também modificam. E imagine as propriedades fisiológicas também podem ser alteradas, porque vão se ligar em diferentes sítios, vão passar diferentes processos e assim vai. Então, esse é o principal efeito, né? Os isômeros existem no material in natura, mas durante o aquecimento eles são formados com mais incidência. E o que acontece? Esses isômeros cis do licopeno, ele é tido como mais solúvel, mais lipofílico do que o isômero trans. E isso favorece com que ele micelarize melhor. O que é micelarizar? Ele vai, durante o processo de digestão, ele vai formar micelas mais facilmente, certo? E ele vai atingir a barreira intestinal para ser absorvido com maior facilidade do que o transcarotenoide. Isso facilita com que a gente consiga entender hoje que os isômeros cis do licopeno são mais biodisponíveis, eles apresentam maior fração de estar disponível na circulação sistêmica do que o próprio Altrans. Mas o Altrans está em muito maior quantidade. Então, a gente verificou o efeito benéfico. A gente consegue verificar o aumento desse efeito benéfico do licopeno através dos seus isômeros cis, porque eles conseguem fazer esse processo mais rapidamente, de maneira mais facilitada. Então, isso é o que tem chamado a atenção do tomate, que no produto processado de tomate, o licopeno ele é mais bioacessível na sua forma cis do que na forma trans. No caso do beta-caroteno, a gente também tem isomeria. Os isômeros mais comuns são o 9-cis, na posição 9 ele forma um isômero, o 13 e o 15-cis, ou seja, durante o aquecimento formam isomeria, e esses isômeros também são mais bioacessíveis e, na consequência, vão ser biodisponíveis também com maior porcentagem.
Só que o beta-caroteno está em muito maior proporção do que os isômeros cis. Então, o beta-caroteno acaba que é encontrado em grande proporção, porque ele já está em grande proporção mesmo. Esse carotenoide ele aparece em todos os produtos vegetais, basicamente. Tá? Então, como ele está bastante incidente, bastante frequente, forma isomeria. A própria isomeria ele diminui a coloração, diminui a atividade biológica. O grande interesse no beta-caroteno é principalmente pela sua atividade de vitamina A. Essa molécula de beta-caroteno ela é importante porque nós precisamos consumir vegetais ricos em compostos carotenoides, porque algumas estruturas são capazes de ser convertidas em vitamina A. O beta-caroteno é aquela que apresenta o máximo de conversão. Essa estrutura, vou passar aqui já. Essa estrutura ela pode ser convertida em duas moléculas de retinol, que é a forma da vitamina A. E quando a gente modifica a estrutura do beta-caroteno, a gente diminui esse efeito provitamina. Então, o processamento pode diminuir essa atividade biológica do carotenoide ser convertido em vitamina A? Sim. Certo? Mas os carotenoides eles possuem várias outras funções. Além de algumas estruturas que possuem atividade para a vitamina A, eles também possuem efeitos antioxidantes, eles possuem vários efeitos moduladores de alguns sistemas enzimáticos. Então, eles estão atuando em várias outras frentes para proteger o nosso sistema fisiológico. A atividade para a vitamina A, do caso do beta-caroteno, é uma delas. Tá? Então, isso é um efeito de processamento. A gente tem essa modificação, certo? Outros exemplos que eu trouxe aqui para vocês, que isso é mais comum do que a gente imagina. A gente aplicou processamento térmico, a gente tem conversão do isômero trans para o isômero cis. E a gente tem esse efeito na perda de atividade biológica, em alguns casos. É preciso quantificar isso para que a gente possa entender o efeito do processamento. Olha aí, couve enlatada, que não é muito comum para a gente aqui, mas a gente tem o aumento dos isômeros cis. No caso aqui da cenoura enlatada também, olha, os carotenoides majoritários, o beta-caroteno e o alfa-caroteno, os dois possuem atividade para a vitamina A. Só que o alfa-caroteno, só metade da atividade do beta-caroteno. Mas olha só, depois do aquecimento, tanto de composto que aparece, isômero cis, isso modifica, né, a propriedade desse tipo de composto. Quando a gente fala em vitamina A, é disso que a gente diz, isso que eu mencionei para vocês. Esses compostos, eles estão presentes no tomate, no produto fresco e no produto processado. O beta-caroteno, se ele conseguir atingir o produto processado, atingir depois na alimentação, nosso sistema, no nosso intestino, ele vai ser convertido em duas moléculas de vitamina A. Teoricamente, viu, gente? Porque isso depende de muita coisa, a gente vai ver isso também. Tá? Mas virtualmente, teoricamente, ele tem 100% de atividade, porque ele pode ser clivado no meio e liberar duas moléculas de retinol. O alfa-caroteno, que também tem no tomate, só tem 50% de atividade. A beta-criptoxantina, que é uma xantofila, 50%. O gama-caroteno também, teoricamente, tem 50% de atividade. O licopeno, para vocês terem noção, ele não tem atividade para a vitamina A, porque ele não tem requerimento estrutural para isso. Vocês observarem o beta-caroteno, que é a molécula que tem 100% de atividade, ela precisa ser desse jeito para liberar as duas moléculas. Um anel beta, que a gente chama, e pelo menos uma cadeia linear com 11 carbonos, que é o que está aparecendo aqui. Qualquer modificação mínima nessa estrutura, ele não é convertido em vitamina A. Olha o caso da beta-criptoxantina. Só o fato de ter um grupo hidroxilo aqui invalidou esse lado da molécula. Então, é isso que a gente tenta monitorar quando a gente trabalha com produto processado. Qual é o efeito na possível perda de atividade que esse produto possa vir a ter? Certo? Coloquei só para vocês terem aqui o licopeno, para vocês terem noção, né, da visualização da estrutura química. O licopeno não tem estrutura para virar vitamina A, por isso que ele é um carotenoide que não é convertido em vitamina A, tá certo? Por isso não são todos os carotenoides que são convertidos em vitamina A, são apenas as estruturas que possuem requerimento para isso e são afetadas. E todas essas funções elas vão afetar um parâmetro muito importante que é em voga quando se fala de tomate, produtos processados, que é a biodisponibilidade. A biodisponibilidade é a fração do composto que vai estar disponível na circulação sistêmica depois da digestão, certo? Depois da digestão e depois da absorção. Então, são dois passos. Nós temos dois conceitos bastante importantes na área de alimentos, que é bioacessibilidade e biodisponibilidade. Eu vou abordar aqui mais a biodisponibilidade, que é o foco do trabalho, tá? Mas a bioacessibilidade é a fração de composto que passa pelo processo digestivo e encontra-se disponível no intestino para ser absorvido. Então, ou seja, foi liberado do alimento durante o processo de digestão e está ali disponível para absorção, mas ainda não foi absorvido. Isso é ser bioacessível, certo? Está acessível para ser absorvido.
Quando ele atravessa a barreira intestinal, ele é absorvido, aí sim a gente fala de biodisponibilidade. E aí a gente tem muitos estudos na literatura que não é porque o material ele tem altíssima concentração de carotenoide que essa concentração vai atingir a circulação sistêmica para ser distribuído pelos diferentes órgãos e tecidos, certo? Vai depender de todo o processo digestivo, vai depender de vários fatores que a literatura de carotenoides criou um acrônimo chamado SLAMENG, certo? Que está aqui o acrônimo para que vocês possam observar, eu coloquei aqui alguns para a gente passar mais rapidamente. É uma descrição feita aí na década de 90, em que a biodisponibilidade de carotenoides vai depender de vários fatores. Ou seja, para que um carotenoide esteja disponível na nossa circulação após a absorção, vai depender de alguns fatores, como, por exemplo, o tipo de carotenoide, se ele está na forma cis ou se ele está na forma trans. Vai depender do tipo de ligação que ele faz no alimento, se ele está livre, se ele está esterificado com ácido graxo, se ele está esterificado com clorofila, se ele está ligado um com o outro, se ele está fazendo ligação com proteína. Vai depender da quantidade de carotenoides consumida na alimentação, ou seja, quanto maior o teor de carotenoides no alimento, maior a probabilidade de ter mais alta concentração no processo de absorção, certo? Mas depende de muitos processos de interação. Alimentos que têm baixíssima concentração de carotenoides, a probabilidade é muito menor. Então, é uma relação justa, né? Vai depender da matriz que o carotenoide está incorporado. Se ele está lá armazenado, lá na matriz, na forma de cristal, é mais difícil. Ele é menos bioacessível e menos biodisponível do que quando ele está na forma líquida, já solubilizado, na forma de solubilizado em óleo, certo? Então, matrizes oleosas, quando a gente coloca o azeite ali no alimento, né, na saladinha, para poder consumir o vegetal, a gente está aumentando a bioacessibilidade desse composto e, posteriormente, também permitindo com que ele atinja o processo de absorção com maior frequência de composto presente para absorção. Por quê? Porque os carotenoides são lipofílicos. Então, quando a gente mastiga e quebra a estrutura da célula e libera os carotenoides para a fração lipídica, ele vai ser carreado com mais facilidade, porque ele está no meio solúvel. Vai depender de efeitos de absorção e bioconversão. Como é que eu estou inserindo esses carotenoides na minha alimentação? Estou fazendo uma dieta rica em lipídios, eu estou fazendo uma dieta rica em proteínas, rica em fibras. A gente sabe que fibras, elas não são seletivas, elas vão varrendo, acelerando o trânsito gastrointestinal e, pelo fato de acelerarem, muitas vezes eles diminuem o tempo que é necessário para que ele seja absorvido. Então, diminui também a biodisponibilidade. Então, até a interação com os outros compostos do alimento é importante para a gente falar de biodisponibilidade. Então, reparem, gente, é uma pergunta muito difícil de se você responder. Será que o efeito do processamento em si, o produto processado, ele vai ser mais nutritivo em nutrientes e compostos bioativos do que o produto fresco? Depende de muita coisa. Tá? Vai depender do status aí do consumidor, fatores genéticos, se essa pessoa está passando por um processo inflamatório, uma doença crônica degenerativa, se ela está gripada, se ela não está fazendo alimentação regular, vai depender do gênero, vai depender da idade do consumidor, vai depender se ele passa por algum estado de desnutrição. E, além disso, depende das interações entre todos esses fatores. Então, não é um estudo fácil de se fazer, não é uma inferência fácil de se fazer de maneira direta, tá? Por isso que a gente precisa focar. Se a gente está falando se ele é mais nutritivo em relação a carotenoides, a gente sabe que há modificação no produto processado em relação ao fresco, certo? Agora, tanto consumir o fresco quanto consumir o processado, se aquilo realmente vai ter efeito fisiológico, vai depender de todos esses passos. Então, essa inferência ela não pode ser feita tão direta assim. O que acontece no processo de biodisponibilidade? O teor de licopeno, por exemplo, nesse estudo, ele não parece que tenha sido influenciado pela dose. O que eles pegaram? Pegaram o suco de tomate, administraram para várias pessoas com doses crescentes, de 10 a 120 miligramas, e tentaram perceber se, quando eu ministro um suco de tomate para alguém, um suco de tomate 125 miligramas, esse indivíduo vai incorporar mais carotenoides na circulação do que o que se consumiu só 10 miligramas. O efeito da concentração da alimentação tem efeito no que vai ser realmente absorvido?
eles verificaram que não, né? Não parece depender da dose inicial. Por quê? A dose de licopeno, a faixa de licopeno que realmente foi absorvida, ela ficou entre 1,8 e 14, independente de quem consumiu 10 miligramas de suco de licopeno no suco de tomate ou quem consumiu 120. No processo de absorção, o organismo ele vai deixar passar, por esse processo de difusão passiva, o que ele achar necessário, o que ele precisar, certo? Então não adianta a gente colocar uma superdose que o organismo ele vai reter aquilo que ele precisa, aquilo que ele permitir passar. Nesse processo de absorção, a gente tem que os carotenoides, eles são, depois do processo de digestão, eles são incorporados em micelas, certo? Durante o processo digestivo, e depois, por um processo de difusão passiva, ele entra nos enterócitos, que é a célula do intestino, vai ser liberado na forma de quilomicro, e o quilomicro vai ser transportado para o sistema linfático, e vai ser distribuído nos diferentes órgãos, certo? Já se sabe que hoje existe um transportador aí de membrana de colesterol, certo? Que facilita esse processo de difusão. Então, existem muitos estudos tentando entender se o efeito do colesterol, mais colesterol na alimentação, aumenta a biodisponibilidade de carotenoides. Então, tem muita coisa para poder estudar e muita coisa para poder entender isso tudo. Tá? Outras possíveis explicações para esse estudo. Por que tanto resultados conflitantes? Outros efeitos mais básicos, né? Vários estudos, nós temos diferentes tipos de tomates, diferentes tipos de cultivo de tomate, diferentes solos, diferentes condições edafoclimáticas, condições se passou privação de intensidade luminosa, os carotenoides eles são dependentes dessa intensidade luminosa também. Se passou por um período de seca, certo? Os metabólitos carotenoides são metabólitos secundários, então eles vão ser metabolizados conforme o vegetal vai precisando para estratégias adaptativas, estratégias de reprodução, enfim. A variedade de tomates que existem, né, vai aumentar toda essa inconsistência e esses resultados conflitantes que existem na literatura. Então, o justo, a partida, é comparar variedade com variedade, mesmo cultivo com mesmo cultivo. Então, fazer estudos cada vez mais padronizados para que a gente possa entender. E esses estudos que o autor pegou, eles ainda são muito expostos a esse tipo de variação. Então, por isso que ele não conseguiu chegar a um resultado muito como eu diria, muito direto para responder essa questão. E ele foi cauteloso e ele foi correto, tá certo? Então, os diferentes tipos de cultivo, diferentes tipos de variedade, tudo isso interfere. Os outros compostos, gente, seguiram a mesma ideia, tá? Os outros compostos que ele não aborda não vai muito a fundo, ele conseguiu entender, por exemplo, o ácido ascórbico, assim como todos os outros processamentos, o ácido ascórbico é a vitamina mais termolábil que a gente conhece, e a gente dá um susto nela, ela degrada. Né? Não foi diferente aqui para os produtos processados de tomate. O ácido ascórbico, ele degradou, certo? Em grande proporção. Os tocoferóis, eles também degradaram. Os tocoferóis, eles estão presentes, por exemplo, o ácido ascórbico, para quem não está acostumado aí, vamos lembrar, a vitamina C, certo? Os tocoferóis são aí os análogos, a vitamina E e alguns análogos, tá certo? O teor no processamento diminuiu, mas em alguns produtos, como molhos, por exemplo, eles podem aumentar pela incorporação de óleos. Então, quando eu adiciono óleo na produção de alguns tipos de molhos, a gente está adicionando mais tocoferol oriundo desse óleo vegetal. Então, é preciso entender como é que foi feito esse estudo para tentar entender se isso é um aumento oriundo da formulação ou se é um aumento oriundo da maior condição de extração desses compostos. Porque se a gente passa por um processo de, mecanicamente, eu diminuir o tamanho e depois eu aplicar uma temperatura, eu posso permitir com que esses compostos saiam mais facilmente da estrutura do vegetal. E no produto processado, isso pode ser convertido em uma percepção do maior teor. Tá? É preciso estar muito atento a esse tipo de ponto também. As outras vitaminas do complexo B, tiamina não modificou, a riboflavina diminuiu, a riboflavina ela é termolábil, a niacina aumentou, que pode ter sido oriundo de algumas degradações, né, de compostos parecidos, ou então própria liberação depois do aquecimento. Alguns minerais, como por exemplo cálcio, cobre, ferro, magnésio, manganês, níquel, potássio, sódio, zinco e chumbo, foram detectados com concentrações que aumentaram no produto processado, mas isso foi atribuído à concentração do produto. Removeu água, o mineral ele apresentou em maior concentração no produto, que tinha menos água. Tá? Então, é preciso tomar atenção nisso também. O chumbo, no caso,
ele detectou nesse artigo, nessa revisão que ele fez, como um efeito contaminante do processo. Como entrou em contato durante o processamento, durante o latamento, né, com alguns materiais de cunho metálico, houve migração do chumbo para o processo. Então, ele fez essa inferência no caso desse tipo de mineral. Então, a gente repara que o produto processado ele vai ter degradação de muitos desses compostos importantes. Compostos fenólicos não foi diferente, teve também um efeito conflitante com a literatura, em que em alguns casos houve um aumento de compostos fenólicos e flavonoides, e em outros casos teve o decaimento. Então, como a gente consegue entender? Aumenta ou diminui no produto processado? Aqui eu destaco 2 pontos importantes, né? O aumento de estudos que verificam esse comportamento por metodologias como, por exemplo, compostos fenólicos totais, que fazem aí a metodologia do Folan-Cicatô, que é um método de redução, podem ter os resultados mascarados, e é o que ele também aponta nesse artigo. E o que acontece? Muitas outras substâncias, muitos outros compostos possuem capacidade redutora, então você pode ter um valor superestimado e aí você não consegue observar o que está realmente acontecendo com os compostos fenólicos do tomate. Então, não é uma metodologia, não é um meio correto de se verificar efeito de processamento só verificando esse tipo de análise, tá? Mas o que pode acontecer? Alguns autores, eles tentam... o pesquisador acaba sendo artista muitas vezes, mas o cientista ele acaba relacionando o aumento desses teores com a possibilidade que o processamento térmico rompe algumas estruturas celulares e o composto sai mais facilmente para o produto processado. Aqueles que apresentaram diminuição, alguns autores jogaram a culpa no processamento térmico, que a degradação térmica modificou as estruturas, que não foram detectadas depois, com isso houve decaimento. A rotina, por exemplo, em alguns estudos aumentaram e alguns estudos diminuíram, mas aí também foi atribuído a variação dos tomates que foram analisados. Como ele não destaca qual foi a variedade nesses estudos, então é difícil comparar estudos com diferentes variedades que vão ter composição distintas. Um estudo interessante que ele colocou ali é que ele verificou que muitos autores reportaram que esses 2 compostos, naringenina, chalcona e naringenina, apresentaram um comportamento de que no produto processado, depois do tratamento térmico, a gente tinha um aumento da naringenina. Isso levou a entender que talvez uma condição que já estimula naturalmente essa conversão de naringenina chalcona para naringenina, na condição de processamento, eles observaram o mesmo comportamento. Essa estrutura aqui, ela é convertida nessa e teve um aumento de 20 vezes no produto processado. Então, olha, é um efeito legal de se observar. No vegetal, no pé, na sua árvore, né, no seu estado de natureza, plantado, a naringenina chalcona, ela vem na rota fisiológica primeiro do que a naringenina, certo? Então, aqui eles estão verificando que produtos mais em estado de maturação mais DVs, mais verde, ele tem mais acúmulo dessa daqui, certo? E os produtos mais maduros dessa naringenina. Em produtos de processado, aqueles que ainda conseguiram detectar a naringenina chalcona, verificaram o decaimento dela e o aumento dessa, corroborando, então, a conversão de uma estrutura em outra. A naringenina é um composto fenólico que tem aí vários efeitos benéficos à saúde reportados na literatura, com vários outros modelos celulares, vários modelos de doenças crônico-degenerativas, tal como os carotenoides. E com isso a gente parte, entendendo o processamento, entendendo os efeitos dinâmicos do processamento, a gente pensa agora para a segunda etapa da questão dele, que aí fica mais fácil a gente responder. A gente, na verdade, já tem essa resposta quando a gente olha para tudo que a gente já falou. Quando a gente consome a mesma quantidade de tomate fresco e a mesma quantidade de produto processado, a gente vai ter o mesmo tipo de composto e o mesmo teor dos nutrientes, né? Essa resposta rápida, a gente já consegue dizer que desses resultados todos que eles viram, certo? Ele não consegue perceber uma resposta rápida. Por quê? Claramente, se for consumido na mesma quantidade, baseando tudo na mesma massa, né? Mesmo peso fresco, todos os compostos são muito maiores nos produtos processados, principalmente por causa do efeito de remoção da água. Certo? Então, produto processado, como vai ter processamento térmico, a gente vai ter remoção de água, os compostos concentram. Então, o teor de compostos no produto processado é muito maior do que no produto fresco, ponto. Mas isso é uma observação de processo que não é novidade. Tá?
É possível, então, né, consumir o mesmo tipo de nutriente, o mesmo teor de nutrientes nos dois casos? Vai depender. Depende porque são muitas variáveis quando a gente fala do produto fresco, porque nós temos diferentes composições no tomate, diferentes em função do cultivo, da variedade, de onde ele é plantado, vai depender das diferentes condições de processo, isso a gente já viu, vai depender dos diferentes efeitos que o processo industrial vão ter nos diferentes nutrientes do tomate. A gente deu foco aqui para carotenoides, compostos fenólicos, né, um pouco melhor, mas os outros nutrientes também interferem nessa dinâmica toda. Então, entender como o processamento industrial vai interferir nos outros nutrientes, para que todos eles em conjunto possam dar característica nutritiva para o alimento, a gente não consegue fazer essa associação direta só com essa observação. Então, o que a gente pode dizer? Que a ingestão de um nutriente ou composto bioativo, ela não é necessariamente maior ou menor nos produtos frescos do que no produto processado, certo? A gente não pode fazer essa relação só olhando um único, né, composto bioativo. Qual foi a conclusão desse trabalho? Né? Depois de discutir isso tudo, para responder a questão se o tomate fresco e os produtos processados são tão nutritivos, né, são igualmente nutritivos, ele conclui que, com base em todas essas informações, não é possível dizer um sim ou não de maneira direta, porque depende de muitos fatores. Se eu quiser falar em relação à vitamina C, por exemplo, aqui já sou eu aumentando a discussão dele. Se eu quero falar assim, o tomate processado, o produto processado de tomate, ele é mais nutritivo em relação à vitamina C? Não, porque a gente já viu que degradou. Com relação aos carotenoides, vai depender de muitos fatores, certo? Com relação aos compostos fenólicos, vai depender do composto fenólico que eu estou observando, certo? Responder essa questão baseado só na comparação entre tomate fresco e produtos processados, focando apenas em um único composto, ela não pode ser representativa, ela pode acabar induzindo a interpretações errôneas, certo? A gente viu que o licopeno, entre o produto fresco e o processado, vão estar em diferentes concentrações, vão estar em alta concentração, mas a transformação nos seus isômeros, ela pode modificar o efeito fisiológico, vai ter mais bioacessível ou não, e a gente já sabe que hoje em dia os cis-isômeros eles podem ser convertidos de novo no trans para poder confundir mais a nossa cabeça. Tá? Ou seja, gente, não tem informação suficiente ainda, conclusão do autor, para entender completamente se os fatores do processamento vão ter impacto nos nutrientes e nos compostos bioativos dos produtos processados. Então, a resposta para isso tudo é que ainda, né, não se pode dizer, né, de maneira direta, né, se um produto é mais nutritivo que o outro, que é com base em parâmetros restritos, tá certo? Aqui eu finalizo a minha apresentação, viu, gente? Foi um prazer trazer esse tema para vocês. Eu espero que tenha ficado claro, eu espero que não tenha sido muita informação diferente do que vocês estão acostumados, mas eu tentei abordar aqui o que o autor, né, tentou abordar. Tem ali alguns pontos que, né, eu modifiquei um pouquinho para facilitar a nossa discussão. E eu deixo aqui para vocês o meu contato, tá? Quem quiser entrar em contato para poder discutir melhor sobre o assunto, trazer uma informação diferenciada, fiquem à vontade. Foi um prazer, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ana Clara. Pronto. Renan, muito interessante. E você foi um artista mesmo, conseguiu passar para a gente de uma forma assim, nós lemos o artigo, discutimos, mas eu acho que a forma que você colocou ficou prazerosa de assistir, né, de entender melhor, discutir, e realmente assim, gera alguns questionamentos, né? Ontem mesmo eu fui ao supermercado e uma embalagem de tomate processado, R$1,50. E eu lembro uma vez que teve um comercial falando que uma embalagem de tomate processado tinham 8 tomates. Né? O quilo de tomate aí R$10. Aí você fica assim, gente, como que eles, né? Você fica tentando entender, né? O que está acontecendo ali, como que eles conseguem fazer um extrato, né? Um molho de tomate ali nesse valor, claro, um volume muito grande, né? Todo o processamento consegue reduzir. Então, essas pesquisas em relação a falar que tem mais compostos bioativos, que vale a pena consumir o processado,
né, a gente sabe que não é bem assim, né? Precisa ter bastante cautela quando vai fazer esse tipo de análise, porque a população ela quer uma resposta rápida. A população quer uma fórmula, entendeu? Eu vou melhorar, eu vou curar uma doença se eu comer tomate fresco. Basicamente é isso. Todo mundo, quando vem conversar comigo sobre tomates criativos, quer entender quantos tomates eu preciso comer para não ter câncer. E não é assim. A gente tem que educar a população a entender que a gente precisa ter hábito saudável ao longo da nossa vida, a gente precisa consumir diferentes fontes de nutrientes e compostos bioativos. A gente não vai basear nossa alimentação só no tomate. Não é porque o tomate tem composto bioativo e é benéfico que a gente vai agora comer só o meu hambúrguer todos os dias e vou colocar ali o ketchup em cima porque é de tomate. Não é bem assim, entendeu? Sim. Não, e se possível, se conseguir fazer esse molho de tomate com os tomates, né? Melhor Com ainda, certeza, com né? certeza. A gente precisa variar, esse que é o segredo. O nosso corpo precisa receber o aporte de compostos bioativos de diferentes vegetais. Porque o nosso organismo o tempo inteiro está tentando se proteger dos danos oxidativos e de todos os outros processos em que ele precisa desses compostos. A gente não pode ter uma alimentação pobre em variedade de compostos, entendeu? Então não pode basear, a gente tem que tomar cuidado. Alimentos que são para nutrição, alimentos que são de conveniência, a população precisa entender isso, entendeu? Renan, e os nossos alunos aqui, muitos são da farmácia, né? E eu também sou farmacêutica, e quando eu vou conversar com eles, eu falo assim, gente, e alimento é 1000 vezes mais complexo que medicamento, então vocês têm que entender isso, né? Então, eu acho que essa sua discussão aí foi interessante também para pensar nisso. São várias, né? Tem várias variáveis aí que a gente tem que refletir, entender, pensar, até mesmo na análise, né? Como pesquisar, como que vai ser feito, é realmente muito interessante, e essa revisão é muito atual, então, né, esses 12 artigos, a gente viu que realmente não tem como falar, né, a resposta, o tomate processado é melhor, tem essas diferenças, mas eu acho que a gente, né, pode pensar aí que o fresco, o in natura, vale a pena tá consumindo. E uma coisa que eu achei interessante também, essa questão aí da concentração. Não adianta também, né, comer, né, muitos tomates, realmente, a gente fala muito isso da vitamina C, né, a pessoa toma aquelas doses altas, a gente fala, ó, gente, na verdade está indo embora, né, mas né, então o licopeno a gente pode pensar um pouquinho também, né, em relação a isso. Eu acho que foi muito interessante. Normalmente a gente faz isso, né? Estuda o artigo o mês todo e no final discute. E aí, será que alguém quer perguntar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa? Ana, alguém colocou alguma coisa aí? Até o momento, não. Não sei, eu acho, não sei se é por causa do horário, porque no e-mail o pessoal tem aula, aí a gente fica sempre com o tempo um pouco corrido. Mas a gente vai disponibilizar a gravação, né, Ana? Aí, se você quiser finalizar aí, Renan, muito obrigada novamente. Por nada, Renata. Por nada, que bom. Vocês gostaram. Vou agradecer ao Renan também, novamente, por ter aceito o nosso convite. Foi uma palestra muito interessante. Foi interessante porque nem todo mundo é dessa área da farmácia e tudo mais. Então, trazer os diferentes da molécula é uma coisa muito... Foi uma ideia muito boa, porque nem todo mundo entende o que é a forma cis, o que é a forma trans de uma molécula. Então, isso tudo ajuda a gente a entender, a explicação toda ajuda o pessoal de fora a entender que esse é o foco do projeto, tentar ensinar ciência de uma forma simples, mais simples para a população. Então, assim, querendo ou não, foi algo incrível. E também essa ideia de nem sempre um artigo, uma pesquisa vai bater o martelo no sim ou no não. A gente tem que entender que de vez em quando vai ser no talvez, ou a gente ainda precisa de mais. Normalmente a gente precisa de mais pesquisa, porque a gente não faz ciência de uma hora para outra, não é simples assim. Então, foi muito esclarecedora a sua palestra. Muito obrigada. Que bom. Vou agradecer ao pessoal que esteve presente. Daqui a pouco você disponibiliza lá no YouTube, né, Ana? Sim, aí quando eu disponibilizar, eu coloco lá no Instagram também o link da palestra.
Tá certo, gente. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Foi um prazer participar aqui com vocês. Foi um prazer conhecer vocês. Espero que a gente se veja em breve. Em breve, em breve. Tenham todos uma boa tarde e um bom fim de semana. Boa tarde para você. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Tchau, tchau. Ana. Obrigada, Renan.